Apesar do aumento significativo da frota de veículos em Belo Horizonte nos últimos anos, os acidentes de trânsito têm diminuído significativamente. A informação é da BH Trans, que alerta: as tragédias ainda estão ligadas ao excesso de velocidade e à ingestão de bebida alcoólica antes de pegar o volante. Quase 1.800.000 veículos circulam pelas ruas de Belo Horizonte todos os dias. Com tanta gente, as histórias de imprudência se acumulam. A gente faz retorno em lugar proibido, não dá seta para entrar. Quando chove, então, pior ainda. De 1999 até 2015, a frota de Belo Horizonte quase que triplicou. O curioso é que, nesse período, o número de acidentes fatais diminuiu. Passou de 4,37 para 0,89 morte para cada 10 mil veículos. De acordo com a BH Trans, em 2015, 207 pessoas morreram em 199 acidentes. Redução de quase 23% se comparado com o ano anterior. São intervenções que a BH Trans tem feito no sentido de redução de velocidade, no sentido de dar maior atenção ao pedestre e principalmente nas travessias. Assim como aconteceu com os carros, os acidentes com pedestres também reduziram. Tem gente que garante que só atravessa na faixa. Sempre atravessa a rua na faixa? Com certeza. Por quê? Porque eu evito acidentes, né? Mas não é difícil ver pedestres se arriscando fora delas. Muitos a usam, mas atravessam quando o sinal ainda está fechado. Dá medo atravessar fora da faixa? Ah, com certeza, né? Os carros estão andando meio rápido, né? Fora da faixa é mais perigoso, né? No ano 2000, 61 pessoas eram atropeladas por cada 10 mil veículos. 15 anos depois, esse número caiu para 11,48. Hoje, pedestre, principalmente na faixa de pedestre, há uma certa um respeito maior, né? Agora, o pedestre, muitas vezes, ele assume uma situação de risco. O anel rodoviário e as avenidas Cristiano Machado, Antônio Carlos e Amazonas são os que registram o maior número de acidentes. Apesar da redução de atropelamentos e acidentes com automóveis, os que envolvem motocicletas permanecem altos. O perfil da acidentalidade de moto que a gente tem, que é o padrão do Brasil, que é moto com jovens. A possibilidade do Senado revisar a decisão do STF que cerceou a liberdade do senador Aécio Neves abre crise entre os agentes públicos e afeta até o equilíbrio entre os poderes. Confira no comentário de Malco Camargos. Aécio Neves foi gravado em conversa nada republicana com Joelis Batista, solicitando dinheiro para custear advogados. Seu primo, sua irmã, que não tem foro privilegiado, cumprem medidas punitivas impostas pela Justiça. O senador, absolvido por seus pares no Conselho de Ética do Senado, continuou com suas atividades parlamentares e articulações políticas. Recentemente, a primeira turma do STF impôs novas sanções ao senador, impedindo, inclusive, o exercício de seu mandato, conferido por meio do voto popular. Aí está o problema. De quem deve ser a palavra final? Dos detentores de mandatos escolhidos pelo povo ou por cidadãos togados que ascenderam nas estruturas do poder judiciários por caminhos muito pouco conhecidos pela maior parte dos brasileiros? Tudo seria mais simples de responder caso não tivesse ocorrido o impeachment da presidente Dilma Rousseff, com ampla participação dos senadores, agindo sob o controle do rito pelo Supremo Tribunal Federal. Os votos que levaram Dilma ao poder não foram contabilizados em seu impeachment. Da mesma maneira, os votos que conferem legitimidade a Aécio, principal algoz de Dilma, agora também não o são. Em uma democracia, a palavra final deveria ser daqueles que justificam a existência da forma de governo, o povo. Porém, aqui no Brasil, a vontade popular está cada vez mais distante da arena de tomada de decisões. Estamos no Outubro Rosa, o mês de prevenção ao câncer de mama.
O nome remete à cor do laço rosa, que simboliza mundialmente a luta contra a doença e estimula a participação da população, empresas e entidades. Nesta semana, o assunto foi tema de uma audiência pública e de um desfile na Assembleia Legislativa, com a participação de especialistas e da comunidade. Ana Flávia de Oliveira acompanhou. Márcia descobriu que tinha câncer de mama por acaso. Mexi debaixo das axilas como se eu fosse coçar e descobri um carocinho. Eu mesma não teria procurado médico porque como eu tenho um carocinho no braço, eu achei que seria a mesma coisa. Jamais ia ligar que fosse um câncer. Não existe uma causa específica para a ocorrência do câncer de mama, mas estima-se que 30% dos casos da doença poderiam ser evitados apenas com a adoção de hábitos de vida mais saudáveis. E a ocorrência é maior entre mulheres com mais de 50 anos de idade. Foi o que aconteceu com Eliana. Ela descobriu o tumor aos 51 anos. Tomando banho, eu vi um afundamento na mama. Aí eu procurei o ginecologista, né, e fiz o exame de mamografia. Aí constou que eu estava na categoria 5 e ele me encaminhou para o mastologista. Aí eu fiz a cirurgia, né, primeiramente eu fiz a cirurgia, logo após eu fiz a quimioterapia. E no momento eu vou começar a radioterapia. No mês dedicado à prevenção do câncer de mama, a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Minas Gerais realizou audiência pública. Durante a reunião foi discutida a realidade da doença em Minas Gerais e no Brasil. Depois que você tem a suspeita que está com algum tumor de mama, a mulher, ela não tem quase onde fazer a biópsia de mama, porque o SUS, muitos anos, paga R$ 68, só a agulha 100. Tinha um programa em Minas Gerais que dava um incentivo e esse programa, há 2 anos, ele foi exterminado porque não pagaram mais. Ao final da reunião foi realizado um desfile com mulheres atendidas pelo Instituto Mário Pena e que estão em tratamento contra a doença. Num desfile, por exemplo, a gente resgata a autoestima, coloca a mulher, as nossas pacientes, que hoje aqui são modelos, para evidenciar assim, a superação que elas trazem, que é a mais importante forma do tratamento. Nesse momento você começa a ver que você tem outras belezas e mostrar para as outras pessoas que estão com essa mesma doença, que a gente pode tirar disso uma lição na vida. Gente, não deixa de se tocar, por mínimo que seja, descobrir uma coisa mínima no corpo de vocês, procura um médico. Uma iniciativa na capital marca os 100 anos da arte de animação no Brasil e celebra obras em vídeo de artistas convidados. André Cristino foi conferir e mostra pra gente mais sobre a MAX, Minas Gerais Audiovisual Expo. A arte da animação é desenvolvida no Brasil há 100 anos. O trabalho começou bem diferente do que os grandes estúdios fazem hoje. A sala do ofício da animação, ela foi pensada para trazer para o visitante uma experiência onde ele pudesse entender o fazer da animação como um processo técnico e criativo, né? 2 caminhos aí que vão juntos, né, nesse universo. Então, através das ferramentas, das técnicas, trazer para o visitante um pouco dessa magia de transformar objetos sólidos em objetos com movimento. Uma das técnicas mais antigas é a de sombras chinesas. O zootrópio também tem na simplicidade um diferencial. O casal desenhado na fita ganha vida ao virar a manivela e olhar pela fresta. Com o tempo, novas técnicas foram desenvolvidas, como os bonecos animáveis. Articulados, eles podem parecer reais. Eles privilegiaram técnicas um pouco mais artesanais, vamos dizer assim, né? Onde o artista tem que modelar, né? Utilizar muito as mãos, né? Durante todo o processo. Então a gente não trouxe nada relacionado a técnicas muito novas, igual o 3D, né? A animação, né? Digital, CGI. A gente privilegiou o stop motion, a massa de modelar e outras técnicas que têm muito a ver com o espaço do museu. Para montar o vídeo de Tariq, foram necessários 4 anos só para o desenvolvimento das peças e cenários, sem contar a produção e pós-produção. Enquanto o boneco de madeira não tem expressões faciais, Jordão tem várias. O artista variou bocas e sobrancelhas para transmitir a emoção do personagem. A magia do vídeo é possível pelo stop motion. Cada movimento é fotografado e, ao final, as cenas são unidas. Stop motion nada mais do que se fotografar quadro a quadro várias cenas e depois sobrepor essas imagens
né, para a gente ter uma ideia do movimento. E o stop motion ele pode ser usado é uma linguagem, né, da animação, e pode ser usada junto de outras técnicas. Então, na exposição a gente tem, né, alguns exemplos de filmes que trabalharam o stop motion com objetos e ao mesmo tempo, né, uma animação em 2D também feita no stop motion, onde as imagens vão se sobrepondo até você conseguir ter uma ideia de movimento. E alguns filmes com cerca de 8 minutos, 9 minutos, podem demorar 9 meses para ser gravado, né, fora o tempo de pós, pré-produção, alguns filmes até mais. Só assim para um pequeno quadro de massinha virar uma substância que parece líquido. Se transformar uma imagem real em desenho, como esse pescador, é uma rotoscópia. O nome é complicado, mas os desenhos sucessivos com pequenas variações são o importante. Conhecer o bastidor da animação é especial. Aqui a gente trouxe um universo mais artesanal para inspirar o visitante a entender que é um universo criativo também. Então, acho que desperta mais a curiosidade, acho que essa noção da quantidade de tempo, né, que se gasta para se fazer uma exposição, a gente acaba valorizando muito mais, né, quem está por trás de uma produção assim, porque acaba entendendo essas pessoas como artistas de verdade. A mostra fica até 12 de novembro no Museu de Artes e Ofícios, na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. A entrada é de graça. O Horizonte Notícia fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana com muito mais informação para você. Para rever o programa de hoje é só acessar o nosso site tvhorizonte.com.br. Fique com um pouco mais das imagens desse Outubro Rosa na capital. Até a próxima semana.